Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor, amém? Podem tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Nós estamos nesta quinta-feira de feriado, muito felizes por saber que nesta última quinta-feira de ministração sobre escatologia, aqueles irmãos que têm sido assíduos desde o princípio estão aqui, e Deus conhece os corações e tem despertado a igreja a conhecer os mistérios do reino. Meus agradecimentos uma vez mais ao pastor desta igreja, pastor Marcos Silva, que a minha oração a partir de agora seja que Deus abençoe seu ministério, a sua família, pois é um grande amigo nosso, irmãos. E eu falei para ele que daqui a alguns meses eu estarei indo embora e eu vou ficar com saudade dele e dos irmãos da igreja aqui também. Eu quero agradecer a toda a igreja da Assembleia de Deus Praça Anchieta, que nos recepcionou tão bem em todas estas quintas-feiras a qual estivemos ministrando aqui. É um interesse oportuno da igreja nos últimos dias aprender sobre a escatologia bíblica. Sabemos que 7 quinta-feiras não são capazes de suprir todo o vasto assunto que existe dentro desta teologia tão abençoadora que é a doutrina das últimas coisas. Talvez algumas coisas nós passamos aqui em branco, mas os irmãos têm que saber que a apostila que nós confeccionamos para os irmãos aí foi feita de uma forma talvez meio rápida, não tem todo o conteúdo suficiente, mas tudo que está aí, ela na verdade foram assuntos pesquisados e revelados, porque irmãos, na verdade a inteligência, na verdade o saber do homem, ela tem simplesmente três fundamentos. Primeiro, ele vem por herança, ele vem por pesquisa, ou ele vem também por revelação. Os irmãos nunca podem se esquecer disso, porque qualquer um dos irmãos aqui, começando de mim, nós não somos portadores de toda a sabedoria. Ou herdamos de alguém que nos ensinou, ou pesquisamos de alguém que já pesquisou de outro, ou Deus assim nos revelou segundo a sua vontade, não é, irmão Mateus? E Deus é misericordioso, que dá a nós homens tão pequenos, tão falhos, a capacidade através do Espírito Santo de nos revelar os mistérios que existem dentro do reino de Deus. E eu dou glória a Deus esta noite, porque o próprio Senhor Jesus disse: não foi revelado a sábios e nem a entendidos, mas foi revelado a todos os pequeninos. E todos vocês que estão aqui esta noite, começando de mim, somos privilegiados e bem-aventurados, porque Cristo nos dá esse direito de conhecer os mistérios do reino. Meus irmãos, nós estaremos continuando aonde paramos, página 23, aquele que tem a sua apostila, e capítulo de número 12, para aquele que não obtém a sua apostila, do livro de Apocalipse, capítulo 12. Falamos aqui sobre, na última quinta-feira, 7 trombetas, que é o segundo período da grande tribulação. Segundo período da grande tribulação, que se dará nos 3 últimos anos e meios dos 7 anos de tribulação. Mas nós vamos continuar por uma sequência do capítulo 12, aonde o tema é a mulher e o dragão. Capítulo de número 12, e o versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida
do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém. Para os irmãos que estiveram aqui desde o princípio, nós estivemos falando sobre as respectivas 3 dispensações que existem no livro de Efésios. Dispensação da graça, que está em Efésios capítulo 3, versículo 1. Dispensação do mistério, que está em Efésios capítulo 3, versículo 19. E dispensação da plenitude dos tempos, que está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Estas 3 dispensações absolutas que a Bíblia fala, nos mostram toda a revelação e, na verdade, toda a plenitude que existe dentro desta matéria que é a escatologia. Numa destas dispensações, que é a dispensação do mistério, temos aqui já o nome, mistério. A palavra mistério vem do latim mysterium, que quer dizer algo encoberto, ou algo que há de ser revelado. Então veja que a dispensação do mistério, ele escondeu desde o Antigo Testamento o plano e o projeto. Na verdade era falado de uma forma profética pelos profetas veterotestamentários, com profecias, símbolos, algumas alegorias dentro da Bíblia sobre o projeto de salvação, a qual Deus enviaria o Messias. E também através do Messias salvaria-se toda a carne, e através dele sairia a chamada e também conhecida noiva do Cordeiro, a igreja. Para algumas pessoas, a dispensação do mistério ainda é uma curiosidade. Por quê? Porque dentro da dispensação do mistério está inserido o quê? A criação do mundo, mas antes da criação do mundo também a conhecida rebelião de Satanás e seus anjos. No capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, nós temos aqui toda a revelação da dispensação do mistério resumida. Por quê? Porque o capítulo de número 12 começa falando de uma mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo de seus pés, e uma coroa com 12 estrelas, e ela está grávida e com dores de parto. Esta mulher aqui é uma representação da nação judaica, da nação de Israel. Por quê? Porque ela está vestida de sol. Vestida de sol está nos dizendo tipologicamente que Cristo é o sol da justiça. A sua coroa, que são as 12 estrelas, é uma tipologia das 12 tribos de Israel. E ela, estando grávida, está falando do Messias, que veio ser concebido através de Maria, a Virgem Maria, e através dela, que também era judia, israelita, houve-se através dos israelitas a promessa e a vinda do Messias ao mundo. Então temos aqui no capítulo de número 12 a primeira revelação, que a salvação ela veio dos judeus. Na verdade, Cristo, irmãos, nasceu judeu. Cristo nasceu da parte de Israel. Então nós temos aqui a primeira revelação, que Israel é o povo escolhido de Deus,
eles são chamados por Paulo, em Romanos capítulo 11, por volta dos versículos 15, 20 e em diante, de ramos originais. Porque eles são os ramos originais. Israel ainda é o povo eleito de Deus, de tal forma que os 7 anos da grande tribulação, como já disse aqui para os irmãos em outra oportunidade, é o período chamado angústias para Jacó. Será um período de provações para o povo de Israel no período dos 7 anos de tribulação. Os irmãos podem perceber aqui que esta mulher estava grávida, e é o sinal que aparece, o sinal é no céu, e um dragão vermelho, ele aparece perseguindo esta mulher. Este dragão vermelho, a Bíblia diz que ele é conhecido como Satanás, ou a antiga serpente, e a sua cauda levou a terça parte do céu. O que é a terça parte do céu? Aqui a Bíblia está mostrando a rebelião de Satanás, e a terça parte dos anjos que ele leva juntamente com ele do céu. A Bíblia está nos dizendo aqui e nos aludindo que esta rebelião de Satanás foi contra o trono de Deus. E com o passar das eras e dos tempos, ele perseguiu todo o projeto de Deus, que era matar o Messias. Porque na história da humanidade, pastor Marcos, desde quando veio nascendo homens libertadores, por exemplo, homens como a raiz de Sete, de Moisés, de Jacó, de Davi e tantos outros mais, Satanás procurou dentro dessas sementes o verdadeiro Messias. Ele tentou acabar com o projeto de Deus. Ele acabou querendo fazer o projeto de Deus entrar em colapso. Mas a Bíblia nos mostra que os seus planos foram frustrados. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher concebendo esta criança é arrebatada aos céus. Porque o autor, que é João, ele resume, na verdade, todo o nascimento, ministério, morte, ressurreição de Cristo aqui no livro de Apocalipse, porque ele já vai direto ao assunto, dizendo que esta criança, que é o Messias, que é o Filho de Deus, foi até o trono de Deus e foi exaltado diante do Pai, e que Satanás nunca pôde e nunca poderá frustrar os planos que Deus tem para a sua igreja e para a terra. Meu querido amado irmão, esta noite que me ouve, eu quero te dizer uma grande verdade de Deus. Talvez a tua casa, talvez no seu ministério, talvez na sua vida, Satanás tem tentado se andar com mão forte, tentando lhe derrubar. Mas eu quero lhe dizer uma grande realidade esta noite: quem está sentado no trono do Pai é maior do que aquele que te afronta, é maior do que aquele que te acusa, porque a Bíblia diz que ele é vencedor, a Bíblia diz que ele é fiel, e a Bíblia diz que ele tem o seu poder, e todo o poder em suas mãos, que pode derrotar as castas malignas. Ele tem poder esta noite. Veja então que esta mulher aqui é perseguida. Por quê? Porque nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação será o maior período de angústias para Jacó. Será o maior período de perseguições para a nação israelita. O anticristo tentará com os 10 blocos de nações, que são 10 reis que lhe servem, perseguir a nação judaica. Mas a Bíblia nos diz que Deus dá um livramento ao povo de Israel. Está aqui no versículo de número 14 do capítulo 12. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente.
O que é este tempo, um tempo e metade de um tempo? São chamados 1260 dias ou 42 meses. É o período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, aonde a nação israelita será protegida. A Bíblia diz que foram dadas 2 asas como de águia. Por que 2 asas como de águia? A águia é um símbolo da nação americana. Veja, irmãos, que na bandeira americana existe o seu brasão, o seu símbolo, que é uma águia. Por quê? Porque a nação americana é até hoje ainda um dos maiores protetores e sócios de Israel. A nação americana ajudará a Israel neste período de angústia. Estas 2 grandes asas de águia é a ajuda dos Estados Unidos à nação israelita, levando ela até o deserto, em uma base, em um lugar que ela será protegida em seus 3 últimos anos e meio da grande tribulação, até o Senhor Jesus vir e livrar a Israel do período em que a besta está dominando. Então entenda bem que o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, esta mulher e o dragão, que talvez você não entendeu até hoje, você já está entendendo agora, que ela é a nação israelita, a nação judaica, o dragão é o diabo, e aqui está contando toda a história da rebelião. Por quê? Porque veja bem, meus irmãos, que dentro aqui do capítulo 12 e no versículo 7 em diante, a Bíblia diz que começa uma grande batalha no céu. Começa uma grande batalha no céu em prol das regiões celestiais. Porque a partir daqui cai todo aquele conceito de pregadores sensacionalistas de falarem que o diabo está no inferno. Irmão, não se engane, o diabo não está no inferno. A morada do diabo não é o inferno. O trono dele não é o inferno. Ele está nas regiões celestiais. E aonde, pastor, está as regiões celestiais? Existem 3 céus: Aurônios, Esporânios e Mesorânios. Primeiro céu, que é a atmosfera. Segundo céu, que são as regiões celestiais. E o terceiro céu, aonde está Nova Jerusalém, o Monte Sião e o trono de Deus. Vamos confirmar aqui na Bíblia, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? Repita comigo: diabo. Fale firme, irmão: diabo. Então o diabo é o dragão. E ele batalhava contra o dragão e seus anjos, que são a terça parte do céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes malignas da maldade, que estão aonde? Nas regiões celestiais. Então está aqui quebrado o tabu que Satanás está no inferno. Esqueça, irmão, quando você vai expulsar demônio, vamos mandar Satanás para o inferno. Que Satanás vai para o inferno, irmão? O domínio dele, por enquanto, está nas regiões celestiais. Ele está ali de uma forma legal por um tempo, porque Deus deu este tempo para ele. Mas, pastor Paulo, o que Satanás faz nas regiões celestiais? Ele vai até o trono de Deus acusar a mim e a você. Isso está no capítulo 1 do livro de Jó. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, quem apareceu junto? Satanás. Vamos confirmar isso? Versículo de número 10 do capítulo 12 de Apocalipse. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então perceba aqui que o versículo nos dá a vazão que Satanás, ele vai diante do trono de Deus de dia e de noite nos acusar. De dia e de noite Satanás acusa os irmãos, acusa a igreja,
tenta procurar protocolos para tentar condenar os santos. Só que a Bíblia diz que o seu tempo será determinado a partir deste derrubar dele das regiões celestiais. Porque Miguel e seus anjos fazem uma batalha no céu e derrubam a Satanás e seus anjos, e ele é precipitado na terra. É por isso que quando Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, depois que os 70 voltaram da sua ação de pregação do Evangelho, ele fala assim: eu vi Satanás caindo como um raio do alto do céu até a terra. Por quê? Porque ele já estava antevendo a vitória que os céus terão sobre as potestades malignas. Veremos isso? Versículo de número 12, está escrito assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos habitantes da terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo já é pouco. Quando neste período dos últimos 3 anos e meio Satanás ser lançado na terra, irmão, aí você poderá dizer: o inferno andará na terra. Porque verdadeiramente Satanás nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação vai andar com os homens, porque ele será lançado à terra. E quando ele for lançado à terra, ele tentará de todas as maneiras e todas as formas fazer estripulias para levar o máximo possível de gente e de pessoas à condenação. Porque ele é precipitado ao mar, para se cumprir aquilo que está no capítulo 40, 41 do livro de Jó. Ele é chamado de Leviatã. A Leviatã é um ser também considerado mitológico, couraça de ferro, dentes de ferro, garras de ferro. Ele é um grande dragão, ele é precipitado até o mar. Por que o mar? O mar é uma simbologia das nações, é uma simbologia do mundo e das nações que serão dominadas verdadeiramente por Satanás. Então aí, as pessoas poderão dizer: Satanás anda na terra com os homens. Talvez você hoje que me ouve aqui, fala assim: mas o mundo, pastor, está desorientado. O mundo já está parecendo que é um pandemônio. Existem homens hoje que, na verdade, parece que eles não têm demônio, não. Parece que a maldade é uma personificação deles próprios. Porque, irmãos, quando ligamos o jornal, rádio, lemos nas revistas, lemos nos jornais, nós só vemos noticiações de pragas, de guerras, de matanças, de homicídios, de suicídios. E você acha isso, irmão? Você acha que isso é terrível? Isso é só o princípio. Na grande tribulação será muito pior. Por isso que a Bíblia diz: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que seu tempo é pouco. Se há matança hoje, nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação serão muito mais. É por isso que o Senhor Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 24: e haverá tão grande tribulação como nunca houve e como nunca haverá sobre a terra. Meu irmão, a Bíblia é clara em dizer: purificai as vossas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar pelas portas. Meu querido, se cuida. Meu querido, se santifica. Meu querido, desperta, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Cristo está às portas para arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Então nós temos aqui o capítulo 12 definido. Satanás será lançado à terra nos últimos 3 anos e meio. E é quando a trindade satânica, ela terá todo o poder unificado nela. Quem é a trindade satânica, irmão? Repita comigo: besta, falso profeta e diabo. Isso é uma trindade satânica. Por quê? O diabo é contra Deus, o falso profeta é contra o Espírito Santo, e a besta é contra Cristo, anticristo.
Então esta trindade satânica terá o seu poder temporário total nos últimos 3 anos e meio. Satanás nos primeiros anos só será o regente por trás de todo aquele trâmite, mas nos últimos 3 anos e meio ele andará na terra junto com o anticristo, e ele terá um poder absoluto que o anticristo, somente ele, terá o poder de dominar o Leviatã, a qual as nações se maravilharão, ficarão até com medo, porque o anticristo terá as ordens deste Leviatã, conhecido como diabo, nos últimos 3 anos e meio. Vamos aqui, meus irmãos, agora para o capítulo de número 14, versículo de número 14. Nós já comentamos os capítulos de número 13, versículo 11 do capítulo 13. O capítulo 14 nós comentamos na quinta anterior, na quinta passada. Os versículos de número 6 do capítulo 14 também já comentamos. Agora nós vamos comentar a partir do versículo 14 do capítulo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, ao qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha um poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Nós estamos falando de 300 quilômetros, 1.600 estádios, 300 quilômetros. Quando ele está falando sobre isso, sobre a ceifa e a vindima, começa a hora do juízo de Deus final sobre o trono da besta, aonde serão derramadas de forma rápida, diferente dos selos e diferente da trombeta, serão derramadas as taças ou vasos da ira e do juízo de Deus. E a Bíblia diz que quem pisa o lagar da ira e o vinho é o cordeiro, ele que pisa. E são derramadas sobre as taças, e essas taças serão derramadas sobre a terra, de uma forma rápida e passageira, diferente dos selos e das trombetas, que foram abertos devagar, e as trombetas tocadas uma após a outra. A Bíblia diz que estas taças ou vasos são lançados de forma rápida, e está especificando a partir do capítulo 15, sobre o trono da besta. O trono da besta é o alvo das taças. Por quê? Porque está chegando o juízo final, o momento em que Cristo será o parente vingador. Irmãos, no capítulo de número 5 do Apocalipse, eu já expliquei aos irmãos aqui, mas vou recapitular para os senhores e para as senhoras. O capítulo de número 5 mostra Cristo como cordeiro e como leão. Porque como cordeiro, ele é o parente remidor. Veio até o mundo e nos libertou dos nossos pecados. Ele é parente remidor, que nos tirou da escravidão. Mas a partir do capítulo de número 14, capítulo de número 15, ele também é chamado parente vingador. Por isso que ele é leão, e leão da tribo de Judá. E o que o parente vingador faz? Ele tira o poceiro da terra.
Eu não estou entendendo, pastor. Vou te descodificar. Capítulo 25, versículo 46 de Levítico. A Bíblia diz que quando um estrangeiro ou um coceiro tomava algum dos filhos de Israel, dentre os filhos de Israel como escravo, se este coceiro, passados anos, ou parente remidor pagando a sua dívida, não saísse da terra, ou não libertasse a esse servo, esse escravo, o parente que era o remidor, ele vai até a terra deste servo, deste primo, ou deste filho, ou que seja, e lança fora o poceiro da terra, aquele que mantinha a pessoa escrava. Numa tipologia bíblica, quem é o poceiro da terra? Satanás. Porque quando Adão pecou, Deus lhe deu o direito de se apossar da terra por um tempo. Por quê? Porque o homem pecou e a partir de agora o reino de Satanás é tipificado, capítulo 3, versículo 14 e 15 de Gênesis, como espinhos e abrolhos. É o reino de Satanás. Quando Cristo morreu na cruz, irmão, Satanás deveria ter saído da terra, porque Jesus pagou a dívida, e ele não pagou a dívida nem com prata e nem com ouro, ele pagou a dívida com seu sangue. É por isso que o apóstolo Paulo diz: e na cruz foi rasgada a cédula, isto é, foi rasgado o contrato que o homem pertencia ao diabo, o poceiro da terra, porque Cristo já tinha morrido na cruz e pagou a dívida através do seu sangue. Mas Satanás não saiu, o poceiro ficou. E por ele ficar de teimoso, o que vai acontecer? Jesus virá como parente vingador e retirará Satanás da posse da terra. Irmão, sabe o que eu estou falando para você esta noite? Eu estou falando que o seu Jesus é poderoso, muito mais poderoso do que as hostes malignas da maldade e do mal. Eu estou falando que a igreja do Cordeiro que será arrebatada são os filhos do reino, e tem que começar a pensar como filhos do reino. Eu preguei esses dias atrás na cidade de São Paulo, que eu estava de viagem, e falei na minha mensagem assim, que existem pessoas que pensam como escravo, se vestem como escravo e ainda vivem como escravo. Eu estou falando de crentes, e eu estou falando para você, irmão, que você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais escravo de Satanás, porque Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas deu o Espírito Santo da promessa, a qual você é filho do reino, selado para ir para o céu. Aleluia! Eu estou falando que você é mais do que vencedor, do que aquele que venceu por você na cruz. Você é mais do que vencedor, porque Ele é vencedor. Se Ele é por nós, quem será contra nós esta noite, meu querido irmão? Então comece a andar como filho do reino, porque eu estou falando que o triunfo final de Cristo e o triunfo final da igreja, porque a igreja terá esse direito. Que direito, pastor? Ele terá o direito de conviver com a vitória de Jesus. Irmão, nós estaremos compartilhando da mesma vitória que Jesus teve no Calvário e da mesma vitória que ele terá contra Satanás e as hostes malignas. Eu estou falando que a igreja de antemão é vencedora. Eu estou falando que a igreja de antemão é vitoriosa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por que eu digo isso essa noite? Porque eu só vou abrir um parêntese aqui. Irmão, eu abri um parêntese aqui outro dia na Praça Anchieta, pastor Marcos. E eu fui abrir um parêntese lá na igreja no domingo e falei o que eu falei aqui. Deus falou para mim falar o que eu tinha falado aqui na Praça Anchieta. Irmão, veja bem. Abri este parêntese. E quando eu abri este parêntese, uma coisa extraordinária aconteceu. Deus falou através da sua palavra. E eu vou abrir esse parêntese aqui também para você hoje, porque o Senhor está me falando para abrir esse parêntese. Se você é filho do reino e você não é mais escravo do pecado, porque perturbas a tua alma,
porque perturbas o teu coração com tantas coisas que te afligem, com este problema e com esta depressão que quer te atingir. Em nome de Jesus, erga a tua cabeça hoje, porque você é um filho do reino, e o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que te cura, o Deus que te sara. Esta noite, glória a Deus, é o Deus que te cura, é o Deus que te sara. O Espírito de Deus está aqui esta noite, e Ele está falando que você é filho do reino, e comece a andar de cabeça erguida, porque tudo que é no reino é teu, é teu, é teu e é teu. Glória a Deus, glória a Deus. É um novo tempo, irmão, é um novo tempo para você erguer a sua cabeça. É um novo tempo para coisas absolutas começarem a acontecer. É um novo tempo, eu já falei aqui para esta igreja, para essa enchente, irmão. Já parou o tempo, irmão, que temos que ficar brigando, ficarmos de picuinha e ficarmos, irmãos, falando em contra pastor e contra irmão, e quem toca, e quem canta, e quem faz vocal. Pare com isso, irmão. Jesus está às portas. É hora da igreja do Cordeiro se unir debaixo das asas do Criador, porque Jesus vai fazer, e se você não quiser, Ele coloca outro, porque Deus quer usar nesta última hora. Jesus está no controle do barco, viu, pastor Marcos? Fique tranquilo, no timão está Jesus. Ele está controlando, Ele te dá autoridade, Ele dá poder à sua igreja esta noite, aleluia. Ele ministra cura divinas esta noite, Ele ministra tempos de vitória esta noite, contra as hordas do diabo, contra as hostes malignas de Satanás. Seja vitorioso em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui para o capítulo de número 15. O cordeiro então começa a lançar a sua foice. Ele espreme o vinho pisado no lagar da ira. E no capítulo de número 15 encontram-se os anjos, os 7 últimos anjos, que derramarão as suas taças sobre a terra. Capítulo 15, versículo 1. E vi outro anjo. Eu vi outro grande e admirável sinal no céu. E 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Vamos parar aqui. Este mar de vidro, irmãos, se lembrem que o capítulo 7 de Apocalipse está falando daqueles que vieram da grande tribulação, as pessoas que morreram por não aceitar a marca da besta, tá? Na grande tribulação, não negaram a Cristo, mas deram testemunho de que não aceitariam a marca da besta e serviam só a Jesus, serão salvas e estarão neste mar de vidro, que está também no capítulo 7 de Apocalipse. A Bíblia diz: os que venceram, o número, o nome da besta, tá? Está aqui no versículo 2. E eles cantavam um cântico, e o cântico de Moisés, e eles diziam que grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos a partir agora do versículo de número 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais, que são os querubins, tá, irmãos? Deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se como fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo,
até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16, versículo 1. Eu ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: reparem bem, irmãos, ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E no versículo 2 diz assim: e o primeiro derramou a sua salva sobre a terra, e fez chaga má e maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Perceba que as 7 últimas pragas são especificamente para o trono da besta e para os seus servos, aqueles que têm o sinal da besta. Porque talvez você me pergunta: e pastor, e se eu fiquei na grande tribulação e eu não morri? Irmão, isso se aplica até a mim. O céu é ganhar da força, e até o arrebatamento nós não sabemos o que acontece. E se ficarmos? E se você ficar? E se não morrer? E estiver neste mar de vidro? Então você estará talvez vivo. E aí, o que vai acontecer? Estas pragas que vão vir sobre o trono da besta vão vir sobre mim também, que estarei vivo? Porque, irmãos, entendam, eu estou falando da igreja. A igreja estará no céu, salvo na glória. Os que morreram na tribulação já estão no mar de vidro. Eu estou falando daqueles que estão ainda vivos na grande tribulação, não aceitaram a marca da besta e não aceitaram o seu reino. Tá? Estes daí, que estão com o seu testemunho público até agora, esperando os anos de tribulação acabar, o que vai acontecer? Quando a primeira taça da ira de Deus vier sobre a terra, está especificando aqui na Bíblia, sobre aqueles que têm o número da besta, sobre aqueles que têm o número da besta. Veja bem, aqueles que têm o número da besta, eles terão sobre si chagas malignas. E eu não estou falando de qualquer chaga não, irmão. A palavra chagas malignas vem do grego elpos, que quer dizer cânceres. Serão na verdade tumores expostos. Pessoas terão tumores expostos em todas as partes do seu corpo. Cânceres que brotarão do dia para a noite. Talvez você ache que o câncer maligno é terrível, que mata uma pessoa quando descobre em 15 dias, 1 mês, 6 meses. Pior será estas chagas malignas da grande tribulação, que matarão uma pessoa em 1 dia, em meia hora e em 1 hora, que será derramado sobre o trono da besta. Esta é a primeira taça. Segunda taça, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça, e a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando este anjo derrama a sua taça sobre o mar, a Bíblia diz é como o sangue de um morto. Quer dizer o que, irmão? Quer dizer que o mar federá, estará em estado de putrefação, os peixes morrerão, o cheiro fétido subirá, os homens não poderão beber água, porque na verdade a água estará contaminada, e através desta contaminação, você pode perceber, através desta contaminação haverá doenças terríveis. Eu estou falando sobre aqueles que têm o sinal da besta na grande tribulação. Terceiro, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Irmãos, até o copo de água que as pessoas estarão tomando na hora se tornará em sangue. Nos bebedouros, nos purifiques da vida, se tornará em sangue. Não existirá uma só fonte de água. Estou falando da terra e eu estou falando também do lar doméstico, tá? Empresariais que não terão sangue na sua água, nos copos. As pessoas, na verdade, terão uma sede absoluta. Por quê? Porque toda a água agora é transformada em sangue. Veja bem que esta é semelhante
a praga do Egito, quando o Nilo foi alvejado pela vara de Moisés e foi contaminado com sangue. O sangue faz o quê? Mata peixe. O sangue traz doenças, traz microbactérias que trarão terríveis pragas sobre aqueles que estão servindo a besta. Versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, Senhor, e que és e que eras, e santo és, porque julgaste a terra e estas coisas. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue de beber, porque disto são merecedores. Irmãos, por que o juízo de Deus será tão ferrenho, será tão letal e tão fatal? Está escrito aqui, por causa do sangue dos mártires, principalmente, irmãos, no primeiro século da igreja e na Idade Média, aonde muitos cristãos foram mortos e o sangue de muitos foram derramados no Coliseu, foram derramados em praças públicas. Os irmãos lembram-se, alguns que lêem história, da noite de São Pedro, aonde mais de 1 milhão de cristãos foram mortos. Estamos falando que Deus está cobrando sangue naquela hora, na grande tribulação, daqueles que na verdade fizeram mal aos cristãos que pregavam o Evangelho. E eu não estou falando só do primeiro século da igreja e nem da Idade Média. Eu estou falando da era moderna e da era pós-moderna. Porque atualmente, por hora, principalmente em países árabes, são mortos mais de 100 a 200 cristãos por hora em países árabes. Enquanto você gosta de saúde, enquanto eu gosto de saúde, enquanto temos toda a liberdade bíblica de carregar a Bíblia, estarmos em culto público, termos uma igreja, termos Bíblia na mão, de vários tipos e vários trajetos, tem muitos crentes que estão derramando o seu sangue. Mas, irmão, talvez às vezes a gente fica revoltado e nervoso com isso, mas fique tranquilo, porque Deus neste dia cobrará o sangue de todos os justos na grande tribulação. Continuando aqui. Versículo de número 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Irmãos, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, lá por volta do capítulo 27, que o sol se esquentará 7 vezes mais, de tal forma que em volta da órbita dos olhos dos homens, está no livro de Sofonias, diz que apodrecerão. Em volta da órbita dos olhos dos homens, apodrecerá. Porque o sol será tão causticante, o sol será tão terrível, porque a camada de ozônio já não existirá mais. O que é a camada de ozônio, pastor? A camada de ozônio são gases que fazem o quê? Protegem o ser humano dos raios solares. E já existem buracos na camada de ozônio que está dando câncer de pele, estão trazendo problemas de saúde para as pessoas. Essa é uma realidade agora, mas naquele dia a camada de ozônio não vai existir mais. A camada de ozônio estará sendo totalmente dissipada. Os homens perderão o escudo, a proteção, e eles pegarão uma combustão terrível por causa dos raios solares. Talvez você já viu aquele carro fundir por falta de água. O carro ferve, não é? Por causa, às vezes, até do calor, ferve e ele começa a subir a fumaça, não é, irmão Mateus? Irmão, imagine só na grande tribulação, os carros na rua não fundirão, irmão, será o contrário, eles derreterão por causa do sol. Os carros não suportarão a luz do sol, derreterão. As pessoas tentarão se esconder em casas, em cavernas, e na verdade será insuportável. Irmãos, nós estamos vivendo, é claro que hoje está frio, mas nos últimos dias, quando tivemos aí calor de 42 graus e com sensação térmica de quase 50, nós já achamos terrível, o ventilador não dava conta e nem os ares condicionados estavam dando conta, irmão. Agora na grande tribulação vai ser terrível. Os homens terão no seu corpo como aquela doença, fogo selvagem. O fogo selvagem são micróbios que estão na pele do camarada,
que faz ele sentir como se seu corpo estivesse pegando fogo. Será assim na grande tribulação. Os homens, na verdade, queimarão vivos. Sabe por quê? Porque isso já é o prelúdio do inferno. Nós estamos falando palavras sérias aqui, irmão. Isso será o prelúdio do inferno. Pastor, o que é terrível no inferno? O fogo que não se apaga, o bicho que não morre. Mas o que é o pior do inferno? Para mim, o pior do inferno não é nem o fogo e nem o bicho. Se chama consciência. Porque a pessoa estará no inferno lembrando de tudo, de alguém que pregou para ela, para você, parente, que pregou para o seu próximo, para o seu primo, para o seu vizinho. As pessoas estarão lembrando que podiam um dia ter salvação, mas queimarão eternamente, de eternidade a eternidade. Mas Deus é assim tão terrível? Irmãos, Deus não é terrível, Deus é justo. A Bíblia diz que Ele dá direito a todos os homens serem salvos. Mas pastor, o homem vai ser levado para o inferno por causa do pecado? Não, o homem não vai ser levado para o inferno só por causa do pecado. Ele vai ser levado para o inferno porque eles rejeitaram aquele que perdoa pecados, Jesus. Tá? Vamos continuar aqui. Tá? Versículo de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Porque agora Deus envia um sol causticante na quarta taça, e agora Ele envia uma escuridão. E por que os homens mordem a língua? Porque, irmão, porque o juízo é sucessivo, um atrás do outro. Acabou de vir um sol causticante, agora vem a escuridão, e os homens estão mordendo a língua de dor, por causa das queimaduras. E não vai ser só de primeiro, segundo, terceiro grau, não. Vai ser de muito mais graus. E os homens estarão mordendo a sua língua na escuridão, porque o trono da besta será derramada uma escuridão terrível, a qual os homens verão tenebrosidade. Versículo de número 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quando o anjo, ele derrama aqui, sobre o rio Eufrates, o sexto anjo, ele derrama sobre o rio Eufrates, a sua sexta taça, o rio Eufrates se seca. Aonde está o rio Eufrates, irmãos? Na Babilônia. A Babilônia seria o mais conhecido hoje, Irã, Iraque, estão ali no Golfo Pérsico. Ele já está se secando, por quê? Porque Saddam Hussein, antes de falecer, ele já tinha desviado o curso do rio para construir a sua grande Babilônia, já atual. Mas veja bem que ele se secará totalmente para o caminho dos reis do Oriente. Qual é o caminho dos reis do Oriente? Porque esses reis do Oriente virão. Porque esses reis do Oriente serão aqueles que pelejarão contra o anticristo na batalha conhecida como Armagedon. Mas pastor, o senhor está falando aqui que os reinos da terra serão do anticristo? Sim, ele tentará dominar todos os reinos, mas os povos do reino oriental, eles não se curvarão ao trono da besta. Irmão, você acha que japonês, chinês, árabe vai se curvar diante do trono da besta? Não, eles não se curvam diante de ninguém. Esses reis que virão do Oriente, eles pelejarão contra o trono da besta, como juízo ao seu governo, tá? Então por isso que vai se secar o rio Eufrates, porque aqui já está mostrando o começo da conhecida batalha do Armagedon. Versículo 17, para nós encerrarmos as taças. E o sétimo anjo derramou a sua taça, e ele derramou no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que existem homens sobre a terra.
Tal foi este tão grande terremoto. Irmãos, em 1976 no Japão, houve um terremoto de 9,5 ponto na escala Richter, que matou mais de 2 milhões de pessoas. Em 1556, no Japão, morreu com um terremoto pequenininho, 3,5 na escala Richter, 5.000 pessoas. Foi pequeno, mas morreu muita gente. Em 2010, no Haiti, morreu cerca de 315.000 pessoas no Haiti, com aquele grande terremoto tsunami que deu ali. Mas a Bíblia está dizendo que este terremoto que haverá sobre o trono da besta e sobre a terra, ele vai mudar a topografia da terra. Um terremoto que nunca houve na existência dos homens sobre a terra, aonde morrerão milhares e milhares de pessoas. Eu estou falando, irmão, que não somente prédios, mas eu estou falando de enormes montanhas, eu estou falando de enormes arranha-céus que cairão por causa deste grande terremoto. Sabe aqueles filmes que você vê de ficção científica, hollywoodianos, que estão cheios de efeito especial, e você vê a terra destruída, né? Aquele filme, O Livro de Eli, quem assistiu ele, se lembra do autor Denzel Washington caminhando, e a terra estava totalmente destruída, estava, na verdade, pontes enormes destruídas, aquelas torres como a Torre Eiffel, né, pastor Marcos, que sempre derrubam nos filmes. Aquela torre, irmão, não sei quanta vez já foi derrubada em filme, vai ser verdadeiramente derrubada no dia da grande tribulação, quando vier esse terremoto. Aquelas pontes, como a grande ponte de São Francisco, que já foi derrubada mais de 1 milhão de vezes nos filmes de Hollywood, verdadeiramente vai haver um estrondo tão terrível que os carros que estarão em cima dela sofrerão o detrimento que virá sobre aquela ponte. Irmão, será na verdade uma visão cinematográfica, porque vai mudar, irmão, a topografia da terra de uma tal maneira que a terra será destruída. Mas por que isso tem que acontecer, pastor? Porque a terra já estará passando o processo de purificação do capítulo 3 de 1 Pedro. A terra, ela passará um processo de purificação, aonde essas coisas não terão que existir. Por quê? Porque o reino do Filho será de 1000 anos na terra, 1000 anos de paz, alegria e gozo aqui na terra. Vamos agora para a última. O último clamor que Deus dá. Não estou falando da salva, estou falando do último clamor que Deus dá. Versículo de número 20. Olha só, irmão, o que acontece aqui, ó. E toda a ilha fugiu. Ilhas sumirão, irmãos. Os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Eu estou falando de 35 quilos. E os homens blasfemarão de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, mesmo Deus enviando juízos terríveis para os homens, mostrando que Ele verdadeiramente é Deus, poderoso, grande e forte, mesmo assim, os homens não darão glória a Deus, e nem olharão para o céu, mas antes eles blasfemarão diante do Todo-Poderoso. Meu querido, talvez você conheça alguém, um ateu ou um à toa. Um ateu ou um à toa. Porque para mim ateu é à toa. Tá? Um ateu ou uma à toa, que não crê em Deus, diz que Deus não existe. Ou um existencialista que diz que na verdade Deus nunca será encontrado. Eu quero dizer, meu irmão, que naquele dia, ele ainda continuará sendo à toa, porque ele ainda vai continuar blasfemando contra o Deus que está no céu. Mas Deus não é brincadeira. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Vamos aqui partir para os finais, irmão. Capítulo de número 17.
aonde aparece a grande meretriz, ou também prostituta, tá? Está aí, eu creio, na página 26 da sua apostila. Capítulo 17. E viu os 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem e buscar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Esta grande prostituta aqui, ela é um contraponto do capítulo 12, daquela mulher vestida de sol, coroa com 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés, e que estava grávida. Essa daqui é o contraponto. Ela é a prostituta. Ela quer imitar aquela mulher, porque ela está vestida de escarlate. Ela senta sobre a besta, e ela tem no seu bojo, juntamente com ela, várias pérolas. Ela tem juntamente com ela várias joias, e ela tem um cálice na mão. E nesse cálice na mão está escrito o seguinte: que a Bíblia diz que ela deu aos reis da terra para que se embriagassem com ela. Quem são os reis da terra? São os 10 dedos do pé da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2 de Daniel. Os 10 blocos de nações, os 10 reis que se associarão ao anticristo. Irmãos, veja que está acontecendo isso atualmente. Veja que a NAFTA, que são os países americanos, mexicanos, latinos, juntamente com os Estados Unidos, já estão fazendo seu livre comércio através do NAFTA. Tigres asiáticos. Temos também o Mercosul, que são o Brasil, juntamente com a Argentina, Paraguai, Bolívia e demais países. Tudo isso que você está vendo, já são o quê? Já são blocos se formando de nações. Mas isto, irmão, é somente o prelúdio daquilo que virá. Serão 10 blocos de nações que se associarão ao anticristo. Esses 10 blocos de nações que se associarão ao anticristo, veja bem, eles se embriagarão juntamente com a prostituta. Quem é esta prostituta? Quem é esta meretriz sentada na besta? É o falso poder eclesiástico, é a falsa igreja chamada de Babilônia. Aquela mesma Babilônia, fundada por Nimrod, capítulo 11 de Gênesis. Nimrod forma uma torre, chamado princípio do seu reinado Babel. Babel significa confusão, ou portal dos deuses. Veja que a Babilônia, ela é tipificada como o poder religioso falso, o poder religioso usurpador, o poder religioso deificado, que quer fazer uma só raça, uma só língua, uma só cultura e um só povo. Mas na verdade, este poder religioso, a qual é chamado de a grande Babilônia, ou é a grande prostituta, que deu do seu vinho para que os reis da terra se embriagassem, a Bíblia diz que ela será destruída pela própria besta, que é o anticristo. Por quê? Porque no livro de segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a Bíblia diz que o anticristo, ele derrubará a tudo que se chama Deus. Ele odeia tudo. Capítulo 11 do livro de Daniel, ele odeia a qualquer Deus, a qualquer estátua, a qualquer imagem de escultura, a qualquer poder religioso, ele odeia. Então a própria besta, o anticristo, ele derrubará o poder religioso chamado falsa igreja. E a Bíblia diz que ela está sentada sobre 10 montes. São os 10 montes aveninos de Roma. Haverá uma nova Roma: Aventino, Palatino, Esquilino, Célio, Elimal, Vindimal e Capitólio. São 7 montes a qual a besta está sentada. São 7 montes a qual Roma está edificado. Será o poder romano nos últimos dias entrando em ação, querendo promover a ordem mundial, mas o próprio anticristo destruirá esse poder religioso. Para quê? Para se cumprir isso aqui, irmão. Versículo de número 9. Aqui há sentido. Entenda, irmão, que está escrito assim, ó. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? Isso aqui, irmão, não é para qualquer cabeça. É para quem tem sabedoria, tem inteligência para entender isso. Então leia com atenção. As 7 cabeças são 7 montes, que são os montes que eu falei para os irmãos, Apeninos.
sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Irmãos, existe aqui alguns teólogos não, irmãos, eu vou chamá-los de terrólogos, porque eles querem tocar terror no povo. Estão falando, na verdade, de conspirações da Illuminati, dos maçons, e dizem aqui que esta igreja católica e os 10 reis que estão ali juntamente na igreja católica, os papas que não reinaram. Irmão, esqueça isso, porque a Bíblia está respondendo no versículo 11. Quem é este rei que vai vir? Está aqui, ó. E a besta, que era e já não é, e ela também, o 8º rei, e é do sexo e vai à perdição. Pronto, está respondido. Quem é o 8º rei? Não é Papa, irmão. Não é o João Paulo II. Teve um pastor das nossas congregações aqui. Eu tive que, irmão, não tive que tirar a poeira. Eu tive que tirar a mudança inteira da cabeça de um irmão, porque o irmão saiu da determinada congregação, foi lá para nós e chegou lá dizendo: pastor, pelo amor de Deus, o 8º rei vai ser o Papa João Paulo II, que vai levantar do túmulo e vai reinar de novo. Eu falei: quem te disse isso, meu filho? Foi o pastor. Mano, estou falando de coisas verídicas que acontecem aqui. Falou, irmão, que o 8º rei é o Papa João Paulo. Esqueça, irmão, o 8º rei que vem dos 7 reis é a própria besta, o anticristo, que vem das sementes. E qual sementes são? Babilônica, vem da Greco, Macedônia, vem quem mais? Medo-Persa, vem do Assírio, vem do Egito, vem de Roma, vem dos reis da terra. Em cada uma das sementes que quiseram já dominar o mundo, havia uma sementinha do anticristo. Ele é o 8º rei que reinará. Esqueça, irmão, para de comprar DVD de terror, para de ver vídeo no YouTube desses camaradas que não sabem nada de escatologia, porque a tua cabeça talvez vai entrar no desavesso em parafuso. E aqui hoje definimos quem é o 8º rei. Diga: o anticristo. Diga: o anticristo. Amém. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 reis, irmãos, são os mesmos blocos de nações que estarão junto com o anticristo. Eles não terão todo o poder da terra, mas eles receberão poder para dominar durante 1 hora, depois serão tirados. Versículo 13. E estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade a quem? A besta. Pronto. Os 10 blocos de nações que entregarão o seu poder à besta. Agora acontece algo extraordinário no capítulo 18. O que acontece? A queda da Babilônia. E o que é a queda da Babilônia? A queda da Babilônia é a queda do poder político, religioso, social, cultural unificado. A Babilônia cairá por completo. O falso poder eclesiástico cairá por completo. Por isso que a Bíblia diz: caiu uma grande Babilônia, que se afogou no sangue dos santos. Irmãos, naquele dia, o falso poder religioso não será visto mais. O falso poder religioso cairá por terra. E neste momento estará acontecendo também a conhecida e chamada capítulo de número 19 do Apocalipse, Batalha do Armagedon. Veja bem, versículo de número 19 do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra ao que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Quando os reis da terra, eles se ajuntarem no vale chamado Vale de Megido, está em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, também conhecido como Vale do Armagedon, que no hebraico significa o Vale do Degolado, aonde estarão todos os reinos da terra. Este Vale do Armagedon também é conhecido como Vale de Sidim, Vale do filho de Non,
vale de Soreque, vale do Aijalon, vale do Carvalho, vale de Acor, vale da Matança, vale da Multidão, vale de Josafá, vale da Decisão, vale dos Montes, vale do Megido e vale de Baca. Veja que neste momento aqui, quando se precipitará a conhecida e chamada Terceira Guerra Mundial. Alguém me perguntou aqui outro dia: pastor, o senhor acredita que a Terceira Guerra Mundial vai existir? Vai, no Armagedon, aonde todos os reinos da terra se ajuntarão em um plano louco de Satanás, aonde se matarão. Por que existirá aqui a batalha do Armagedon? Principalmente para haver uma guerra entre as nações e para que o anticristo persiga os judeus. E a Bíblia diz que ele virá contra Jerusalém, pastor Marcos. E quando ele vier contra Jerusalém, com os exércitos da terra, a Bíblia diz que naquele momento acontece, cumpre-se a profecia de Apocalipse, capítulo 19, 11: e viu o céu aberto, e o que estava sobre ele vinha sentado num cavalo branco. E para cumprir-se a profecia de Zacarias 14: e naquele dia os seus 2 pés estarão no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será aberto, irmão. Ele se estenderá para a banda norte e para a banda sul. Por quê? Porque os israelitas passarão pelo meio do Monte das Oliveiras para assim se abrigarem juntamente com Cristo. E aqui no versículo 19 é qual eu li, que a besta chama todos os reis da terra e apontam as armas, irmãos. Eles vão apontar as armas em direção a Jesus, irmão. Eles vão apontar mísseis, eles vão apontar armas nucleares e diga: vamos matá-lo, vamos matar ele, vamos matar aquele que está no cavalo branco. Mas a Bíblia diz que aquele que está no cavalo branco, sai da sua boca uma espada aguda e ele dissipará todos os exércitos do anticristo e todos os exércitos da terra, porque está escrito assim: o que está sentado no cavalo branco chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Glória a Deus, aleluia. É um bom momento para você dar uma glória a Deus por um segundo. Glória a Jesus. Então a Terceira Guerra Mundial vai acontecer ali. Os homens se matarão, bombas atômicas, irmãos, serão lançadas e tentarão até combater a Jesus, mas não terá jeito. A Bíblia diz que é chamado também esta guerra do Armagedon como a grande ceia. Por que a grande ceia? Porque a Bíblia diz que um anjo brada do sol e diz desta forma: juntem-se todas as aves do céu e comem a carne dos reis da terra. A Bíblia diz que todas as aves virão e comerão a carne dos reis da terra. Vou te contar uma curiosidade aqui. Você sabia que o Vale de Megido, ele tem um formato de cruz? O Vale do Megido tem um formato de cruz em toda a sua topografia. E quando o Monte das Oliveiras se fender, ele vai se fender em formato de cruz. Sabe por quê? Porque ele já está antevendo a vitória de Jesus, que é maior do que a besta, do que o falso profeta e do que o diabo. E agora lá no Vale do Armagedon, no Vale de Megido, lá em Israel, na Palestina, você sabia que agora alguns geólogos encontraram uma ave, pastor Marcos, que ela se parece com um avestruz, mas ela não é uma avestruz, e ela é carnívora. Eles não sabem identificar que ave é essa. Ela é uma ave grande que come carne. Deus já está preparando o banquete para comer a carne dos reis da terra, e já está preparando o banquete, e as aves já estão aparecendo lá. Irmão, nosso Deus é um Deus poderoso e grande. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Deixa eu ver o meu horário. 9h15, nós já encerramos aqui. Capítulo 20. O anjo desce do céu com a chave, ou a chave do abismo em sua mão. E ele lança a antiga serpente Satanás no abismo e amarra ele por 1000 anos. Irmão, aqui está dito um negócio. Satanás só vai ser amarrado
quando ele for lançar no abismo. Pare com esse negócio de estar amarrado, irmão. Nós repreendemos Satanás. Quem amarrará será Jesus no seu último triunfo final. Ele vai ser amarrado em correntes, em cadeias, e vai ser lançado no abismo. Nós repreendemos Satanás no nome de Jesus, porque até o próprio Miguel repreendeu Satanás. Está lá na carta de Judas, quando ele contendia pelo corpo de Moisés, Miguel falou: o Senhor te repreenda. Então nós repreendemos no nome de Jesus. Lança Satanás no abismo, e ele fica por 1000 anos ali. Lança o falso profeta e o anticristo no chamado lago de fogo, capítulo 20 e versículo de número 10. Olha como está escrito, ó. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que quando Satanás for lançado no abismo, não está no lago de fogo. O lago de fogo é separado do abismo. Por que é separado do abismo, irmão? Quando Satanás ser lançado, o inferno e o lago de fogo verá, pastor Marcos, Satanás ser lançado. Todos vão ver. Ele vai ficar lá por 1000 anos. O falso profeta e o anticristo ficarão no lago de fogo por 1000 anos. E aonde será estabelecido o conhecido e também esperado milênio. O milênio será 1000 anos com Cristo na terra. Existem, irmãos, algumas correntes teológicas sobre o milênio. Existem os pós-milenistas e os pré-milenistas. E existem aqueles que são até os universalistas. Os pós-milenistas, amilenistas, eles creem, a partir de Agostinho, um dos pais da igreja, que o milênio já está acontecendo. Irmão, isso não existe, isso é balela. A Bíblia só nos dá vazão que o milênio acontecerá após a grande tribulação. Então nós cremos que o quê? O milênio só acontecerá após o final da grande tribulação, e Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Quem vai participar do milênio? A igreja, os judeus e os sobreviventes da grande tribulação estarão participando do reino milenial. E aonde será esse reino milenial? Será em Jerusalém, irmão, porque Jerusalém é o centro da terra. Jerusalém é o centro da terra, e ali será estabelecido o milênio. Mas pastor, eu quero entender uma coisa: como serão as pessoas do milênio? Primeiro, aqueles que foram arrebatados, eles terão corpos como o de Jesus, glorioso, corpos glorificados. E como serão então os corpos dos judeus e daqueles privilegiados no julgamento das nações, segundo está escrito em Mateus 25, que são aqueles que são apartados e privilegiados a participarem do milênio? Eles terão corpos como, pastor? Eles terão corpos humanos, não terão corpos glorificados. Eles terão o direito de viver 100 anos. Uma pessoa terá 100 anos e será considerada jovem. Mas pastor, vai haver casamento no milênio? Vai, para as pessoas que têm corpos de carne e osso, não para a igreja. Fique tranquilo. Às vezes veio uma pergunta um tempo atrás, não aqui, perguntou assim: mas como é que faz, pastor? Eu vou ver lá no céu a minha terceira mulher, como é que faz agora? Com quem eu vou viver no milênio? Esquece, irmão, isso daí. Você tem corpo glorificado, esquece esse mistério, tá? Vai haver casamento, vai haver salvação, vai haver filhos no milênio, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Porque a Bíblia diz que naquele momento Jesus estará regendo todas as nações. E a Bíblia diz, que está no capítulo 14 de Zacarias, você pode ler ali, que todas as pessoas de todas as partes da terra subirão até Jerusalém e trarão adoração a Jesus, porque Ele é o governador por excelência, e Ele governará com equidade, Ele governará com justiça, e duas coisas não serão retiradas da terra: o pecado e a morte. Não se esqueça disso, irmão. Teve um irmão que bateu aqui e falou uma vez: mas pastor, como é que faz aqui? Não, irmão, o pecado não será dissipado e nem a morte. Como o senhor prova isso? Daqui a pouco. Porque
então haverá morte. A pessoa viverá 100, 200 anos, mas vai morrer no milênio. Mas o que vai acontecer com ela? Depois do milênio, antes do julgamento do grande trono branco, ela vai ressuscitar com o corpo glorificado como a igreja. E como o pecado e a morte, então, vai ser aniquilada. Veja, irmão, que é tão verdade que o pecado vai existir. Olha aqui, ó, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntá-los em batalha. Pronto. Veja, irmãos, que quando Satanás ser solto, depois dos 1000 anos, ele vai tomar Gog e Magog. Irmão, não confunda, está aí na sua apostila, este Gog e Magog com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é o rei de Meseque Tubal. Gog, rei de Meseque Tubal, tá? Magog, Moscov, que quer dizer Moscou, será uma confederação de países russos junto com árabes que tentarão tomar o poder de Israel. Isso pode acontecer no começo ou antes do começo da grande tribulação, tá bom, irmãos? E esse Gog e Magog aqui é uma representação dos poderes mundiais da maldade, e eles se ajuntarão como a areia do mar. Então vai ser muita gente, pastor Marcos, no milênio, que não vai querer continuar servindo a Jesus, irmão, mesmo vendo tudo incrível. É por isso que eu digo que o pecado ainda não vai ter sido dissipado, irmão. Por quê? Porque mesmo com Jesus sendo justo, sendo fiel, sendo um rei glorioso e verdadeiro, eles ainda vão acreditar na última mentira do diabo. E a Bíblia diz que eles se ajuntaram como a areia do mar. Só que do céu desceu, da Nova Jerusalém, a cidade, fogo do céu, e os consumiu. E foram lançados juntamente com Satanás para sempre no conhecido e chamado inferno verdadeiro, lago de fogo. Vamos ver aqui e vamos concluir, tá? Capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O conhecido julgamento do grande trono branco, o juízo final. Irmão, Daniel fala que existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição será para a vida, mas a segunda ressurreição será para a condenação eterna. Veja que o julgamento do trono branco será para que as pessoas passem um filme na frente delas, que elas estão sendo julgadas por causa dos seus pecados e serão lançadas no inferno, no lago de fogo para sempre. Irmãos, esse será o estado final dos pecadores. Capítulo 21, encerramos. E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu encerro falando aqui sobre a nova Jerusalém da seguinte forma, aonde está escrito aqui: a nova Jerusalém é quadrangular, quadrada, a cidade de ouro, os muros de jaspe, Apocalipse 21, 18, as portas pérolas, Apocalipse 21, 21, a cidade não necessita de sol nem de lua, Apocalipse 21, 23, pois a glória de Deus alumia, e o cordeiro é sua lâmpada, as suas portas nunca se fecharão, Apocalipse 21, 25, e será cheia do louvor, versículo 26 do capítulo 21, e a impureza e a mentira não entrarão ali, versículo 27. Meu querido irmão, que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos dizer esta noite, como o Espírito e a esposa diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga comigo: Maranata, ora vem
Senhor, Jesus, e dê um brado de glória, e dê um brado de aleluia, porque Jesus está voltando para levar-nos para a nova Jerusalém. Glória a Deus. Que o querido irmão, através deste pequeno estudo, tenha aprendido, tenha aqui absorvido, e também você possa não deixar de pesquisar. Pesquise, ore, busque, porque certamente Deus estará te dando capacidade e a sua presença te guiará para interpretar as profecias bíblicas. Pastor Marcos, mais uma vez, meu amigo, vem cá, vem cá. Eu te agradeço, viu? Irmãos, cuidem desse baixinho como eu, porque ele é um homem de Deus. Eu queria ter um pouquinho da unção de ganhar almas como o Senhor tem, porque cada um de nós, irmãos, tem um chamado, e esse homem de Deus é um grande ganhador de almas. Meu pastor, Deus abençoe o senhor. Obrigado. Obrigado, irmãos da Praça Anchieta, tá? Que ainda tenhamos antes da volta de Jesus, mais o prazer e satisfação de trazermos algo da parte de Deus para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor. 442. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão de em pé. Ele dia eu hei de receber de Cristo galardão. Agora a igreja canta com alegria. Reviverei, cante com alegria. Em plena luz, glória do céu, eu gozarei. Olha que lindo. De toda dor por Deus, livre serei. Só quem tem esta fé, cante comigo. Na vinda do céu. Disso meu bom Jesus tem falado já, e da celeste luz de Jeová. Cante. Quem tem essa certeza, cante. Reviverei, viveremos. Levante as mãos. Por um instante feche os teus olhos. Esta promessa é para todo aquele que um dia levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador. Então levante as mãos nesta noite agradecendo a Ele por ter aberto os teus olhos, por ter dado esta fé ao teu coração, por ter revelado este mistério a você e a mim, que não éramos
digno. Então adore ao Senhor, diga: Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que o mistério que estava oculto, a igreja, a salvação, a graça, foi revelada a nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é daqui a pouco que estaremos reunidos. Meus irmãos, eu não contei quantas quintas foram, pastor. Foram 7. Perfeição, né? E eu quero ver com você à frente agora. Eu quero agradecer ao meu amigo, pastor Paulo Vitor, que ele empenhou trabalho, dedicação, pesquisa para preparar tudo isso, e ainda dirigindo uma congregação no Parque Dom Pedro. E ele teve todo esse carinho para transmitir aos irmãos esses ensinos. Eu quero perguntar aos irmãos quantos estão gratos a Deus por tudo que ouviram e aprenderam através da vida do nosso querido pastor Paulo Vitor. Diga um amém bem forte. Amém! E quantos prometem orar pelo menos uma vez? Porque depois eu sei que nós todos esquecemos, como o tempo a gente esquece. Mas quem promete pelo menos uma vez orar, sempre, mas pelo menos uma vez vai orar pela vida dele, da sua esposa e do seu ministério. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você vai prosperar cada vez mais. Eu quero dizer que eu estou muito grato a Deus, porque foi um despertamento muito grande. Hoje tem pouca gente. Eu quero louvar Deus porque você vê que veio pouca gente aí. Teve dias aqui que praticamente não coube as pessoas. Exatamente. Então, e foi uma falha minha, meus irmãos. Eu acho que ele merecia até um mimo aqui, uma lembrança, né, da parte da igreja aqui. Mas hoje foi feriado. Mas eu fico, antes de você, olha, ele vai ser transferido de campo, ele vai para o campo de Douradinho. Antes de você, ele vai ter tempo para isso. Mas fica o nosso carinho, o nosso abraço, tá certo? E a nossa oração é para que você continue sendo essa bênção que você é. Quantos concordam, digam amém. Amém. Eu pedi ao Mateus para dar um abraço nele em nome de toda a igreja, em sinal de gratidão, de carinho por todo o trabalho e empenho. Amém? Aí, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, encerra aqui este trabalho de escatologia bíblica. Mas, se não me falha a memória, quinta-feira eu anúncio aqui domingo. Quinta-feira que vem, começa um outro estudo bíblico com o pastor José Onofre sobre a história da igreja, desde a fundação, ali, começo das primeiras igrejas, a fundação da igreja lá no Calvário, a sua inauguração no Pentecoste. Aí a história é parte histórica, é importante. Você vai aprender muita coisa importante, se Deus assim nos permitir. Amém? Já temos aqui cantado, aprendido. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Antes de orar também quero agradecer aos visitantes que vieram da igreja Batista Canaã, nossos irmãos da Renovada que estão conosco hoje, outros irmãos que são de outras igrejas, outros que não estão indo em nenhuma igreja. Todos vocês, quero convidá-los a voltarem sábado e domingo. Teremos 2 pastores, até um de estrangeiro, né? Um é de Piracicaba, outro é de Portugal. Venha, vai ser um prazer receber todos vocês aqui. Vamos orar agradecendo a Deus. Deixa eu modificar um pouco aqui. Acho que um dos irmãos da Batista Canaã vai fazer essa oração aqui. Os irmãos, joga no fogo um deles aí. Isso. Ele é o mais experiente, ele é o jovem mais experiente. Vem fazer essa oração aqui, afinal de contas, para nós é uma alegria receber os irmãos aqui. Vai fazer uma oração de agradecimento e depois o presbítero Paulo Vitor vai dar a bênção apostólica aqui. Irmãos. Querido Deus, amado Pai, com grande alegria nós nos colocamos mais uma vez diante do Teu trono da graça para agradecer esse grande privilégio que te demos, ó Deus, de estar na Tua casa, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, que Tu possa estar, ó Deus, coroando os Teus filhos e que esses ensinamentos fiquem impregnados na nossa mente, no nosso coração,